Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 23, versículo 11. Vamos ficar de pé para nós lermos a palavra. Coragem nas noites mais escuras. Amém? Coragem nas noites mais escuras. Atos, capítulo 23, apenas o versículo 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai, por esses momentos tão especiais que nós estamos aqui na Tua presença. Te glorificamos, ó Deus, porque sabemos que Tu estás presente neste lugar. Nós entendemos que a Tua graça e a Tua misericórdia têm nos alcançado. E nessa noite eu quero clamar que, mais uma vez, fale conosco, Senhor, dando-nos a revelação da palavra, a segurança na palavra, para que nós possamos enfrentar os dias difíceis, enfrentar as noites escuras e vencermos todas elas. Senhor, seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Amados, esse texto de Atos, capítulo 23, versículo 11, é parte da história de um homem que deixou-se mover pelo Espírito Santo de Deus. Um homem corajoso, um homem que enfrentava todas as coisas na sua frente, um homem que não deixou se abater pelas dificuldades, um homem que não perdeu a graça do Senhor de vista, um homem que amou a Deus com todas as forças da sua alma, do seu ser, do seu corpo, entregou o seu corpo para servir o Todo-Poderoso. Parte da vida do apóstolo Paulo. Na verdade, uma parte extremamente significativa, pois mais uma vez o Senhor Jesus manifestou-se a ele. Mais uma vez o Senhor Jesus falava com aquele homem. E a situação não era muito fácil, eram momentos difíceis, complicados. O apóstolo Paulo estava preso em cadeias, estava acorrentado. Tudo isso porque ele amou o Senhor acima de todas as coisas. Ele amou o Todo-Poderoso acima de todas as coisas. Irmãos, na nossa jornada de fé, na nossa caminhada com Cristo Jesus, às vezes encontramos momentos de extremas dificuldades, momentos difíceis, momentos que não há como contorná-los, não há como você pegar um caminho, um atalho, não existe. É preciso enfrentar os momentos difíceis, enfrentar as dificuldades. O apóstolo Paulo, ele não desistiu, ele não escolheu um atalho, mas ele seguiu em frente, porque ele tinha convicção de quem era Deus na sua vida. Nós precisamos ter essa convicção de quem é Deus na nossa existência, porque quando as nossas forças se esgotam, nós temos alguém no qual podemos recarregar as nossas forças. Nós temos o Senhor que nos alimenta, nós temos o Espírito Santo que nos enche, nós temos o Espírito Santo no qual nós nos movemos, o Espírito Santo que te alegra, que traz paz ao teu coração, o Espírito Santo que te envolve, o Espírito Santo que te leva, o Espírito Santo que fala com você. Em meio às noites mais escuras, em meio às dificuldades que surgem na nossa caminhada e sempre hão de surgir. É impossível ao servo de Deus viver sem dificuldades, viver sem noites escuras, viver sem problemas. É praticamente impossível. Eis que todos aqueles que amam o Todo-Poderoso está no foco, é alvo do maligno. E o maligno levanta-se para tocar nas vidas, para tentar afastá-los da presença do Todo-Poderoso. Mas, em meio às dificuldades, nas noites mais escuras, lembre-se do Senhor, porque é Ele que nos dá ânimo, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que enche o nosso coração de alegria, é o Senhor que nos dá aquela certeza que nós não estamos sozinhos sobre a face da terra. Mesmo que todos tenham te abandonado, você não está sozinho sobre a face da terra. Você tem o melhor amigo, o melhor companheiro, você tem o Senhor, você tem aquele que cuida da tua existência. Oh, glórias! E esse amigo fala com você, esse amigo
te chama, ele conversa contigo. Esse amigo tem prazer em sentar-se contigo. Esse amigo tem prazer em falar palavras afáveis, animadoras, palavras boas, palavras que alegram o coração. E este amigo, claro, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, glórias! Amados, mais uma vez o apóstolo Paulo estava pagando um preço por amar o Senhor. O apóstolo Paulo, um homem valente, um homem corajoso, um homem que não deixou se abater pelas dificuldades, mas ele enfrentava todas as situações. No entanto, as situações eram difíceis, eram extremamente difíceis. E esse texto chama-nos a atenção para mais uma realidade difícil na vida daquele homem. Ele havia chegado de uma viagem e estava em Jerusalém. Ali em Jerusalém ele testemunhava do grande favor, da grande graça. Eis o porquê que você precisa testemunhar do Senhor. Falar de Cristo, não te calar, não importa as consequências, não importa se vão olhar para você de uma forma atravessada, de lado, enfim. Mas fale da tua fé, fale da tua fé no Senhor. E Paulo estava mais uma vez em Jerusalém com seus irmãos, com seus amigos, e ele testemunhava a respeito daquilo que o Senhor fez na sua vida, como Deus agiu na sua vida. E, mais uma vez, o diabo moveu naquele lugar, o diabo levantou as pessoas, o diabo levantou a igreja contra ele. E ele foi perseguido, foi aprisionado, e ele foi acusado de causar tumulto em Jerusalém. Eis a dificuldade, eis o problema, eis a noite escura. E diz a palavra, irmãos, que esse homem, mais uma vez, estava nas grades, estava preso. Preso porque amou o Senhor, preso porque foi fiel ao Todo-Poderoso. Vale ressaltar que os infiéis, estes não serão presos, porque não amam o Todo-Poderoso e não têm como afrontar o inimigo de suas almas. Somente aqueles que são fiéis. Mas a palavra chama-nos a atenção para que nós possamos buscar no Senhor, nos momentos mais difíceis, desesperadores, momentos que você não consegue visualizar uma solução, que você busque no Senhor a paz que Ele tem para cada um. Busque no Senhor a solução que Ele tem para a sua vida. Busque no Todo-Poderoso, porque o Senhor está sempre presente. Amém? Versículo 11, a primeira parte, apenas a primeira parte. Na noite seguinte, o Senhor Jesus, pondo-se ao lado dele. Irmãos, o retrato aqui era o seguinte. Era um retrato desolador, difícil, triste, complicado demais. O apóstolo Paulo, mais uma vez, estava preso, acorrentado. Eram momentos difíceis, complicados. Oh, meu Deus! Será que nós resistiríamos, teríamos fé o suficiente para estarmos jogados no canto escuro de uma cadeia, amarrados por correntes, só por amor ao Senhor? São questões, amados, que nós precisamos pesar e analisar se teríamos coragem de pagar o preço que Paulo pagou. Ah, pastor, mas Paulo era Paulo. Paulo era Paulo, era o apóstolo Paulo. Não, amados, Paulo era um homem que comia, um homem que tinha problemas, dificuldades, e como as tinha? Um homem que tinha suas dores, tinha seus momentos de fraqueza, mas não desistia do Senhor. Parece conosco? Mesma coisa, irmãos, mesma coisa. O que nós temos é que nos espelharmos na palavra em Cristo Jesus, para que, a exemplo do apóstolo Paulo, sejamos firmes, tenhamos fé, tenhamos coragem, que possamos seguir em frente sem importar com as situações advindas dessa fé, dessa busca, dessa caminhada. É interessante, irmãos, nós vivemos dias em que as pessoas acham que servir a Jesus é só 1000 maravilhas. Já ouviu a expressão 1000 maravilhas? Tudo há 1000 maravilhas. Não, irmãos. Servir a Jesus, dores, aflições, dificuldades, problemas.
É isto que recheia a vida do servo de Deus, e o próprio Cristo afirmou isto: nesse mundo tereis aflições. Esperar o quê? Quem está errado? Nossa forma de enxergar o mundo ou Jesus? Será que Jesus erra? Se Jesus não erra, prepara-te, porque as dificuldades virão. E isto é certo. O apóstolo Paulo sabia disto. Ele tinha convicção dessa verdade. Ele sabia dos momentos difíceis que enfrentaria em nome de Cristo, e já estava enfrentando. Ele sabia das perseguições que sofriam. Ele sabia de todos os problemas advindos da sua fé no Todo-Poderoso. E mais uma vez a sua fé o coloca no momento difícil demais, no momento complicado demais. Mais uma vez, Paulo, em decorrência da sua fé, da sua firmeza, estava na prisão. Mas veja como são as coisas. O Senhor Jesus estava na prisão com ele. Essas palavras que nós lemos, em algumas versões diz, o Senhor Jesus. Na minha versão fala apenas o Senhor. Na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele, o Senhor Jesus. Não é que o Senhor Jesus manifestou-se assim, sobrenatural, não. Jesus colocou-se ao lado dele. Presença do Senhor com Paulo naquele momento difícil. Veja como é maravilhoso ser fiel ao Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo teve a oportunidade de ver a Cristo na sua conversão. Na sua prisão, teve a oportunidade de ver Jesus, conversar com Jesus e estar firmado em Cristo. É assim que o Senhor faz com aqueles amados que nas noites mais escuras, problemáticas, difíceis, complexas da vida, olha para Cristo e espera no Cristo. Nós precisamos esperar no Senhor, porque a presença do Eterno muda completamente a nossa existência. Quando você está difícil, momentos difíceis, e esse que vos fala também tem momentos difíceis na vida, misericórdia. Às vezes, amado, eu estou numas noites escuras, não presos em cadeias, mas as noites, as dificuldades surgem para roubar o sono e roubar a paz. Mas o Senhor vem e traz a paz ao nosso coração. Nós não podemos abrir mão de Cristo Jesus. E quando nós olhamos para o Todo-Poderoso, a nossa perspectiva muda completamente. É muito interessante. Quando você está naquela noite escura, difícil, mas quando o Senhor manifesta-se à sua vida, mas quando o Senhor manifesta-se a você, parece que há uma virar de página, uma virar de folha na tua vida. E as coisas mudam, as coisas são transformadas. É assim que o Senhor faz, é assim que Deus age. E nós precisamos buscar sempre, com todas as nossas forças, o Senhor. Pague o preço de servir a Cristo. Pague o preço de servir ao Senhor. O apóstolo Paulo pagou o preço de servir a Cristo. Hoje nós olhamos para esse homem com certo romantismo. Oh, o apóstolo Paulo, foi o cara, como dizem por aí, foi o cara. Ele foi fiel ao Senhor, fiel ao Todo-Poderoso. Ele não abriu mão da sua fidelidade ao Eterno. E o Senhor manifestou-se a ele, o Espírito manifestou-se a ele, o Espírito Santo manifestou-se a ele. Lembrando, irmãos, que nós não estamos sozinhos. Nunca, jamais você está sozinho. Nas tuas noites escuras, o Senhor está ao teu lado. O Senhor está ao nosso lado. O Senhor é aquele que caminha conosco. O Senhor é aquele que anda com a gente. O Senhor é aquele que senta-se à mesa para alimentar-se conosco. O Senhor é aquele que dorme com a gente. O Senhor é aquele que trabalha com você. O Senhor é aquele que está dentro da tua casa. O Senhor é aquele que estuda contigo. O Senhor é aquele que está no teu relacionamento. O Senhor é aquele que está no centro da tua existência. Oh, glórias! Este é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. E a este Paulo conheceu de perto e servia com toda a sua vida. Aleluias! Amados, coragem nas noites mais escuras.
Tenha a coragem do Senhor no meio das suas dificuldades, das tuas provações, das tuas dificuldades e provas. Tenha o Senhor na tua vida. A segunda parte do versículo 11, Atos capítulo 23, diz a palavra: e disse Jesus, coragem. E disse Jesus, coragem. Oh, glórias! É isso que o Senhor fala para cada um de nós nesta noite. Está difícil, está complicado. Não sabe qual a decisão tomar, qual a atitude tomar. Está querendo parar, está querendo desistir. O Senhor fala para você, como disse ao apóstolo Paulo, coragem, coragem, coragem. Oh, glórias! O interessante, amados, é que o Senhor Jesus, naquele momento, sentado com o apóstolo Paulo, naquela prisão, Paulo com as suas correntes, amarrados, acorrentado. É interessante algo, irmãos. Jesus tem poder não apenas para abrir cadeados, mas para dissolver correntes. O Senhor Jesus criou céus e terra. Todo o poder está nas mãos do Senhor. Mas por que o Senhor não apenas fez desaparecer as correntes do apóstolo Paulo e o tirou daquele lugar? Porque o Senhor Jesus não agiu dessa forma? Porque o Senhor tem propósitos na nossa vida. Oh, glórias! O Senhor, Ele permite que você faça a obra. E a obra é suada, é difícil. O Senhor quer que você seja forjado no fogo. Já viram fazer espada, fazer faca? A faca boa, você pega um ferro, sei lá, qualquer coisa assim, um aço. Você coloca o aço no fogo, depois dá um monte de martelada nela, mas muita martelada. Depois, no fogo novamente, joga no óleo. E depois que você tira do óleo, eis o material forte. Eis o processo. É assim que o Senhor quer fazer com você. Não questione o Todo-Poderoso. Ah, Deus, mas por que, Senhor? Por que não é mais fácil? Por que não é mais fácil? Porque Deus não quer fracos, Deus não quer covardes, Deus quer homens fortes, corajosos. Deus quer Paulos da vida. Paulos, corajoso, que não se omite de testemunhar de Cristo Jesus, mesmo tendo consciência que falar de Jesus tinha cheiro de morte. Ele sabia disso, porque as perseguições já haviam vindo sobre a sua vida em outras oportunidades. Ele sabia que falar de Jesus tinha cheiro de morte, mas ele sabia ainda mais que era melhor morrer com Cristo Jesus. Oh, glórias! E isso que era importante. E foi por isso, irmãos, que o Senhor, talvez tenha sido por isso que o Senhor não abriu as correntes, não dissolveu as correntes, não levou Paulo para um paraíso, para uma praia e aquela coisa toda. Fica aí, Paulo, curta, como hoje os crentes querem. Oh, Deus, dá-me uma casa na praia para que eu possa curtir a vida. O Senhor não quer crentes curtindo vida, o Senhor quer crentes curtindo Jesus. O Senhor quer crentes curtindo Jesus, morrendo por Cristo, sofrendo por Cristo, sendo forjados por Cristo Jesus. É isto que o Senhor quer, irmãos. Essa vida boa que hoje é oferecida aos crentes, isso não vem de Deus, vem de Satã. É o diabo que tem tudo a oferecer e ofereceu um dia a Jesus, mas Jesus falou não, não e não. Nós temos que falar a mesma coisa, porque o Senhor tem algo melhor para nós. As dificuldades estão aí para nos preparar, amém? A palavra do Senhor trazendo coragem ao nosso coração precisa ser uma verdade. E quando o Senhor olha para Paulo e diz: ô Paulo, coragem, Paulo, coragem. Ainda tem mais coisas pela frente, Paulo. Coragem, Paulo, coragem. Ainda não é tempo de você curtir o paraíso, Paulo. Coragem, Paulo. Na verdade não foi um conselho, irmãos, mas foi uma ordenança, foi uma ordem. O Senhor Jesus falou com autoridade: Paulo, coragem, coragem.
Versículo 11, Atos 23. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, coragem, igreja, coragem, sirva corajosamente ao Todo-Poderoso, ao Todo-Poderoso. E nós vemos que o coração de Paulo mais uma vez ardeu, porque ele curtiu, ele experimentou, ele viu a presença de Deus ao seu lado, a presença de Cristo ao seu lado. E ele viu que estava no caminho certo, mesmo com tantas adversidades, com tantas dificuldades. Oh, glórias! É assim, amados, que o Espírito Santo de Deus faz na vida da gente. Ele vem e ele nos reaviva no meio das dificuldades. O apóstolo Paulo foi reavivado, mas as cadeias não saíram das suas pernas, dos seus braços, enfim. Ele não saiu do tronco, ele continuou preso. Mas ali, naquele lugar, o Espírito Santo reavivou. Não tinha os encantos, não tinham tanto de pessoas cantando, não tinha nada disso. Tinha ele e Jesus. E isso que é importante, você e Jesus. Viva, você e Jesus. Essa companhia, você e Jesus, sempre. E a palavra do Senhor, irmãos, ela tem poder para nos levantar. O Senhor te fortalece no meio das dificuldades. O Senhor te dá forças para seguir em frente. O Senhor te coloca, o Senhor te empurra. O Senhor diz para você: ainda tem mais, não desista, ainda tem mais. Oh, glórias! Aleluias! Nós precisamos, irmãos, buscar desesperadamente a presença do Todo-Poderoso. Oh, glórias! Limparmos os nossos ouvidos para ouvirmos a voz do amado Jesus. Ouça a voz do Senhor, ouça a voz do Senhor. Talvez você possa até questionar-me: mas pastor, como é que eu vou ouvir a voz de Cristo? Como é que eu vou ouvir a voz do Senhor Jesus? Você não tem lido a Bíblia, não é? Não, não tem. Porque se você ler a palavra, o verbo se revela a você. Se você ler a palavra, o Espírito Santo fala contigo. Se você ler a palavra, você há de ouvir a voz do Senhor como um trovão no teu coração. Irmãos, é evidente que o apóstolo Paulo ouviu de forma física a voz de Cristo. Jesus estava ali com ele. Mas não tenha isso como via de regra, porque provavelmente eu vou morrer sem que possa contemplar Jesus, abraçar Jesus. Oh, meu amado Jesus, que bom, você está aqui do meu lado, oh, glórias. Colocar a cabeçona no ombro de Jesus. Provavelmente isso não vai acontecer comigo. Talvez não vá acontecer com você também. Aconteceu com o apóstolo Paulo, sim. Mas talvez não vá acontecer conosco. Talvez não. Mas o Senhor pode fazer isso acontecer, vir à realidade. Mas se porventura não acontecer, coma a palavra, porque o Senhor falará com você. Você ouvirá a voz de Deus. Leia a palavra, tenha uma vida de oração. Como você quer ouvir o Senhor se você não fala com Ele? Como é? Aprenda a falar com o Senhor. Fale com Deus sem parar. Fale com Deus trabalhando, andando por aí, andando pelas ruas, andando de bicicleta. Fale com o Senhor dirigindo, fale com o Senhor de cabeça para baixo. Fale com o Senhor deitado, debaixo da cama, em cima da cama. Fale com o Senhor sentado à mesa. Fale com o Senhor na igreja. Fale com o Senhor. Tenha comunhão com Deus. Comunhão com o Senhor, irmãos. Não é dentro de igreja não, tá? Porque aqui são apenas minutos. 90 minutos, no máximo 120 minutos e ponto final. Comunhão com Deus são os segundos que você vive sobre a face da terra, cada segundo. Comunhão com o Todo-Poderoso. E onde quer que você esteja, que vejam Jesus. Como conseguiram ver Jesus
em Paulo ali em Jerusalém. Amém? E que nós possamos ter essa coragem de buscarmos a presença do Senhor nas noites mais escuras da nossa vida, nos momentos mais tensos e difíceis da nossa existência. E fechando esse versículo, a terceira parte diz: ouçam, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Amém? Oh, glórias! O Senhor Jesus tinha propósitos na vida do apóstolo Paulo. Oh, glórias! O Senhor Jesus tem propósito na tua vida. Ah, não tem não, pastor. Olha, eu tô assim, né? Não tem propósito não. Você precisa conhecer Jesus Cristo. Você precisa se converter. Porque se você é convertido, você sabe que o Senhor tem um propósito na tua vida. Não há servos sem propósitos sobre a face da terra. Há pessoas que pensam que são servos, e esses ficam procurando propósitos. Como ter propósitos se não tem o senhorio de Cristo na sua vida? Como? Mas, Atos 23, versículo 11, vamos ler na totalidade. Na noite seguinte, o Senhor Jesus, pondo-se ao lado dele, disse: coragem! Pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Aleluias! Queridos, esse texto ele chama-nos atenção para alguns aspectos. Nós vimos que o Senhor está do lado daqueles que sofrem nas noites escuras. Vimos ainda que o Senhor sempre tem uma palavra de ânimo para você que precisa, que você está jogado às traças, está aí destruidão. O Senhor tem uma palavra de ânimo para você. Mas vimos que o Eterno tem propósitos, Algo me chamou a atenção quando eu estava meditando nesta palavra. Hoje, irmãos, as pessoas querem ter propósitos com Deus, não é verdade? Querem ter propósitos. Se querem fazer uma obra em algum lugar, exigem de tudo um pouco. Exigem o bom e o melhor. Afinal de contas, eu sou sacerdote. E tem aquela máxima, não toqueis nos ungidos, aquela coisa toda, que o cara se acha acima da média. Servo de Deus não está acima da média. Ele precisa estar na média do Senhor. Não tem maiores nem menores na casa de Deus. E para mim, pastor que se acha maior do que aquele que senta na cadeira, ele precisa ainda acertar-se com Jesus. Não existe, não tem na palavra de Deus. O nosso maior exemplo é Jesus. E Jesus olhou para Elias e falou: Elias, eu vim foi te servir. Eu vim te servir, Elias. Não, eu vim te servir. Hoje nós vemos, amados, que muitos sacerdotes, eles querem o melhor da terra porque são sacerdotes. Eles querem que todos os visualize de uma forma superior. Não existe isso na palavra de Deus. Somos pobres mortais, miseráveis, necessitados da graça de Jesus. E se Jesus não for conosco, nós estamos ferrados. E vamos pagar um preço diante do altar do Senhor. E provavelmente não entra no céu ainda. Irmãos, é sério. Mas veja que interessante. Meditando nessa palavra, algo chamou minha atenção. Jesus olha para o apóstolo Paulo e diz: olha, apóstolo, talvez não tenha chamado de apóstolo, mas olha Paulo, vamos aí, para o coloquial. Jesus estava ali do lado dele. Olha, Paulo, não acabou ainda não, Paulo, ainda tem um pouquinho ainda. Você ainda vai para Roma. Você ainda vai para Roma. Como é que Paulo foi para Roma, irmãos? Prisioneiro. Quando ele chegou em Roma, cadeia. Olha, quem falou com ele? Jesus. Mas Jesus não encontrou a melhor égua, aquelas éguas de Faraó, que disse que eram bonitas, como está na palavra. Não, olha, Paulo, vou te arrumar a melhor égua, o melhor cavalo, aquele cavalo bonito, branco, aquela coisa toda, ou a melhor carruagem, enfim, a melhor forma para que você chegue a Paulo. Jesus falou: você vai para Roma.
mas você vai da forma que você está, você vai assim. E quem era Paulo? Ele só escreveu o Novo Testamento quase todo. Veja como são as coisas. Nós, pobres mortais, miseráveis, queremos que Deus nos dê o melhor dessa terra. Carruagens, sapatos de ouro, a melhor roupa. Se não for assim, eu não faço o teu propósito, Senhor. Paulo não tinha nada. Paulo estava preso. A atmosfera, cheiro de morte. Porque os caras ali de Jerusalém, os judeus, esses que hoje tantos crentes gostam, Israel, Israel, esses estavam ali, fizeram um propósito de matar o apóstolo Paulo. O cheiro de morte não estava naquele lugar. Vê como são as coisas, irmãos? Mas Paulo tinha um propósito. E quem falava com ele era Jesus. Jesus é o dono do ouro e da prata, como todos dizem por aí, e de fato o é. Mas Deus não deu ouro nem prata para o apóstolo Paulo, mas umas correntes pesadas na sua perna e uma missão. Vá e fale, vá e fale, vá e testemunhe. Pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Vê como são as coisas? Não busque glória para a tua vida jamais. Não veja os propósitos de Deus na tua vida como motivos de gloriar-se. Somos pobres mortais, carentes da glória e da graça do Senhor. É o Senhor que age na nossa vida. Irmãos, Jesus encoraja o apóstolo Paulo. Olha, Paulo, você está preso aí, tá difícil, não tá, Paulo? Paulo, tá difícil, mas fica firme, porque eu ainda tenho uns propósitos para você. Você vai para Roma, você vai falar do meu amor lá em Roma, Paulo. Oh, meu Deus, onde é que estão as flores do Evangelho? Onde estão as flores? Onde? As flores, irmãos, nós as teremos para todos sempre na glória. Oh, glórias! Esta é a promessa do Senhor para aqueles que são firmes no propósito de servir, de adorar, de fazer a vontade do Todo-Poderoso. E nós vemos ainda, irmãos, que de certa forma Jesus endossou, ele deu ok. Olha, Paulo, você testemunhou de mim aqui em Jerusalém. O testemunho foi tão forte, mas foi tão forte, que esse povo não pode nem mesmo ouvir o teu nome. Respiram morte. Querem o cheiro do teu sangue, Paulo. Olha, você foi bem, mas ainda tem mais. O lógico é que o Senhor, mais uma vez, destroçasse as cadeias, quebrasse as grades, tirasse o apóstolo Paulo dali, e numa carruagem de fogo, a exemplo do profeta Elias, o levasse a Jerusalém. Eis que está chegando o grande homem de Deus, eis o apóstolo Paulo está entrando pelas muralhas de Roma, que toque os tambores. Não, eis que entra ali um miserável, preso, acorrentado, cujo coração era de Deus, dominado pelo Espírito Santo do Senhor. Seja assim. Não busque a glória para a sua vida, mas sempre que a glória seja do Senhor na tua existência. Apenas cumpra o propósito de Deus na tua vida. Amém? E vocês que leem a palavra, conhecem a palavra, sabe do que veio depois desse momento. Sabe como foi a história do apóstolo Paulo. Hoje nós não vamos mais à frente, é o suficiente. Mas leia Atos, leia as cartas paulinas, leia todas elas. Veja o testemunho do apóstolo Paulo, aquele que andou em carruagem de ouro, que tinha cavalos brancos, que ficava em palacetes sobre a face da terra, aquele que usava as melhores túnicas da sua época,
que tinha colares de ouro, braceletes de ouro, enfim, essas coisas todas. Esse Paulo não é o da Bíblia. Esse não é o Paulo da Bíblia. Esse é o Paulo dos dias modernos. São os Paulos de hoje. São os Paulos de hoje. Mas este da palavra, este andava naqueles barquinhos que afundava todo dia. Quando chegava numa ilha, eis que a cobra tinha que picar exatamente o apóstolo Paulo. Oh, misericórdia, gente. Chegava numa cidade, era pedra na cabeça, era perseguição, era dificuldades. Eis aí a vida de alguém prezado por Deus, de alguém que tem propósitos de Deus na sua vida. Amém? Se porventura você é fiel ao Todo-Poderoso e as coisas não andam da forma que você acha que deveria ser, não é da forma que você acha que deveria ser, é da forma de Deus, sempre da forma de Deus, sempre da forma de Deus. E Deus não faz nada por acaso. Deus não faz nada por acaso. Amém? Se nós teremos um dia amanhã, é porque Deus quer. Se porventura há de chover, é porque Deus quer. Se você está respirando agora, é porque Deus permitiu sobre a tua vida o fôlego de vida e o oxigênio que você respira. Mas é Deus, sempre Deus. Que nós possamos depender de Deus assim, dessa forma. Amém, irmãos? Portanto, coragem nas noites mais escuras. Coragem no meio das dificuldades. Coragem em meio aos problemas. O Senhor diz para o apóstolo Paulo, coragem, coragem. O Senhor fala para você, coragem, coragem, coragem. O Senhor diz para o apóstolo Paulo, olha, ainda tem Roma pela frente. O Senhor fala para você, eu tenho um propósito na tua vida. Eu tenho um propósito na tua vida. E não precisa de revelação para que você conheça meu propósito. Apenas que você leia a palavra e pratique a palavra, porque eu me revelarei a você. E esta é a verdade. Amém? Que nós possamos olhar para o Senhor a cada instante, a cada minuto, e jamais desistirmos, porque o Senhor está conosco, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos dá forças a cada passo da nossa existência. Que o Senhor nos dê a revelação dessa palavra, e que nós possamos, a exemplo do apóstolo Paulo, jamais desistir, mesmo ciente que o aguardava a morte. Ele sabia que ia morrer por amor a Jesus, mas ele não desistiu. Oh, glórias! Vamos orar, vamos ficar de pé para nós orarmos. Senhor, nós te louvamos por todas as coisas que tens feito. Eu te glorifico, Senhor, porque um dia tu nos chamou a mim, a esses que estão aqui. Chamou-nos, Pai, revelou-se a nós e deu-nos um propósito, Pai. Que em nossos momentos difíceis, que em nossas noites escuras, possamos, a exemplo do apóstolo Paulo, olharmos para Ti, porque certamente Tu não nos desampara, Tu andas, Tu és conosco. Senhor, dá-nos entendimento dessa palavra e aguarde em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém, igreja? Portanto, coragem, coragem nas noites mais escuras. Oh, glórias! Mensagem 1324.